Parte 2: A desavença entre o macaco e o caranguejo. Que lástima! Primeiro pensou em ir atacar o macaco de imediato, pois estava muito furioso. Pensando melhor, porém, concluiu que era inútil, pois o macaco era um animal velho e astuto. Então, seria difícil derrotá-lo. Portanto, precisava confrontar astúcia com astúcia e pedir ajuda a alguns de seus amigos, pois sabia que estaria completamente fora de seu alcance matar o macaco sozinho. O jovem caranguejo partiu imediatamente para visitar o Pilão, um velho amigo de seu pai, e lhe contou tudo o que havia acontecido. Com lágrimas, suplicou para que o Pilão o ajudasse a vingar a morte de seu pai. O Pilão se lamentou muito quando ouviu a lastimável história e prometeu, no mesmo instante, ao jovem caranguejo que puniria o macaco. Ele o advertiu, contudo, que deveria ter muito cuidado com o que faria, pois o macaco era um inimigo forte e ardiloso. O Pilão, então, mandou buscar a abelha e a castanha, também velhas amigas do caranguejo, para conversar com elas sobre o assunto. A abelha e a castanha não demoraram para chegar. Quando foram informadas de todos os detalhes da morte do velho caranguejo e da maldade e ganância do macaco, ambas consentiram de bom grado ajudar o jovem caranguejo na vingança. Depois de muito conversarem sobre as maneiras de pôr os planos em prática, eles se separaram e o Sr. Pilão voltou para a casa com o jovem caranguejo para ajudá-lo a enterrar seu pobre pai. Enquanto isso ocorria, o macaco se parabenizava, como os perversos sempre fazem antes de serem punidos, por tudo que havia feito de maneira tão caprichosa, que havia sido muito bom ter roubado os caquis maduros do amigo e depois tê-lo matado. Ainda assim, mesmo que sorrisse muito, não conseguia não sentir medo das consequências que teria caso seus atos malignos fossem descobertos. Se fosse descoberto, e disse consigo mesmo que isso não aconteceria, já que fugiria sem ser visto, a família do caranguejo com certeza ficaria com ódio e buscaria se vingar dele. Então, ele não sairia e ficaria em casa por vários dias. Logo percebeu que aquele tipo de vida, porém, era extremamente monótono e que era acostumado à vida livre na floresta. Ninguém sabe que fui eu quem matou o caranguejo, disse por fim. Tenho certeza de que a velha criatura deu seu último suspiro antes de eu ir embora. Caranguejos mortos não têm boca. Quem estaria lá para dizer que eu sou o assassino? Já que ninguém sabe, de que adianta eu me trancar em casa e ficar remoendo este assunto? O que aconteceu não pode ser desfeito. Com isso, foi até o povoado dos caranguejos e andou por lá o mais sorrateiramente possível, perto da casa do caranguejo, tentando ouvir os rumores da vizinhança ao redor. Queria descobrir o que os caranguejos andavam dizendo sobre a morte de seu líder, pois o velho caranguejo era o líder da tribo, mas não ouviu nada e concluir. São tão idiotas que não sabem e não se importam em saber quem matou seu líder. Mal sabia ele que sua denominada sabedoria de macaco, que aquela aparente despreocupação era parte do plano do jovem caranguejo, que fingiu de propósito não saber quem havia matado o pai e fingiu acreditar que o pai tinha morrido por sua própria culpa. Desta forma, o jovem poderia melhor manter em segredo a vingança contra o macaco. O símio, portanto, voltou de casa de sua caminhada bastante contente, convencido de que não havia mesmo nada a temer. Certo dia, enquanto estava em sua casa, foi surpreendido pela aparição de um mensageiro enviado pelo jovem caranguejo. Enquanto se perguntava o que significava aquilo, o mensageiro lhe cumprimentou e disse: "Fui mandado pelo meu senhor para te informar que o pai dele morreu há alguns dias, após ter caído de um caquizeiro, enquanto tentava subir na árvore para pegar as frutas. Hoje é o 7º dia.
sendo hoje o 7º dia. É o primeiro aniversário de sua morte. E meu amo mandou fazer uma pequena celebração em memória do pai. Deseja que compareças, já que era um dos melhores amigos do caranguejo. Ele espera que o prestigies com tua amável visita. Quando o macaco ouviu aquelas palavras, regozijou-se em seu íntimo, pois todos os medos de ser suspeito haviam acabado. Mal sabia que havia um plano em andamento contra ele. Fingiu estar muito surpreso com a notícia da morte do caranguejo e disse: lamento muitíssimo pela morte de teu líder. Éramos ótimos amigos, como sabes. Eu me lembro de que trocamos uma vez um bolinho de arroz por uma semente de caqui. Entristece-me muito pensar que aquela semente acabou sendo a causa da morte dele. Aceito o teu gentil convite com muitos agradecimentos. Será uma honra homenagear o meu velho amigo. E apertou os olhos, chorando lágrimas falsas. O mensageiro riu por dentro e pensou: o macaco ímpio está chorando lágrimas de crocodilo agora, mas logo vai chorar de verdade. Em voz alta, porém, agradeceu educadamente o macaco e voltou para casa. Quando o mensageiro tinha ido embora, o macaco perverso riu alto do que pensava ser a inocência do jovem caranguejo e, sem sentir o menor remorso, começou a ficar ansioso pela celebração que aconteceria naquele dia e para a qual tinha sido convidado em homenagem ao caranguejo morto. Trocou de roupa e partiu solenemente para visitar o jovem caranguejo. Encontrou todos os membros da família do caranguejo e seus parentes o aguardando para lhe dar boas-vindas. Assim que os cumprimentos foram trocados, levaram-no até um salão. Ali o jovem e enlutado líder apareceu para recebê-lo. Foram trocadas manifestações de condolências e agradecimentos entre eles e todos se sentaram para uma cerimônia luxuosa, entretendo o macaco como convidado de honra. Assim que a festa acabou, o animal foi convidado para ir até a sala de cerimônia do chá. O jovem caranguejo conduziu o macaco até a referida sala, lá o deixou e saiu em seguida. O tempo passava e o caranguejo não voltava. O macaco, enfim, ficou impaciente e pensou com seus botões: esse negócio de cerimônia do chá é sempre uma coisa lenta. Estou cansado de esperar tanto. Estou com muita sede depois de ter bebido tanto saquê no jantar. Tinha se aproximado da lareira de carvão e começou a despejar água quente da chaleira que fervia ali. Quando, de repente, algo surgiu das cinzas com um grande estalo, e o atingiu bem no pescoço. Era a castanha, uma das amigas do caranguejo, que tinha se escondido na lareira. O macaco, pego de surpresa, pulou para trás e começou a correr para fora da sala. A abelha, que estava escondida fora das portas corrediças, voou atrás dele e o picou na bochecha. O macaco sentia muita dor, pois seu pescoço fora queimado pela castanha e seu rosto ficara bastante inchado após a picada da abelha. Mas continuou correndo enquanto gritava e resmungava de raiva. Já o pilão de pedra se escondeu entre as várias outras pedras, no topo do portão da casa do caranguejo. E, bem quando o macaco estava passando por debaixo, o pilão e todas as pedras caíram em cima da cabeça do animal. Seria possível que o macaco aguentasse o peso do pilão caindo nele de cima do portão? Ele se estatelou no chão, sentindo muita dor e ficara incapaz de se levantar. Enquanto estava caído ali, indefeso, o jovem caranguejo deu as caras e, com as grandes garras em formato de tesoura sobre o macaco, disse: tu lembras agora de ter matado meu pai? Então quer dizer que és meu inimigo? Gaguejou o macaco. Mas é claro, respondeu o jovem caranguejo. A culpa foi do teu pai, não minha. Voltou a gaguejar o macaco sem remorso. Ainda consegues mentir? Logo darei cabo de ti. E em seguida degolou o macaco com suas garras. Assim o macaco viu, teve o que mereceu, e o jovem caranguejo vingou a morte do seu pai.
este é o fim da história do macaco, do caranguejo e da semente de caqui. Espero que tenha gostado. Beijo, beijo. Tchau, tchau.